Olá, pessoal. Todos bem? Agora nós vamos corrigir 5 questões de direito processual do trabalho que foram cobradas no 36º exame. São questões importantes que com certeza te ajudarão aí a estudar para os próximos exames ou outras provas que envolvam essa disciplina. Você pode ajudar o canal deixando seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder as próximas aulas que estão por vir. Vamos lá, pessoal, olha só. Questão 76, prova tipo 1 branca. Amanda ajuizou reclamação trabalhista contra a sociedade empresária Brinquedos Infantis Limitada, na qual atuou como caixa durante 7 meses. A reclamada foi citada e apresentou defesa sem sigilo no sistema PJE, com os documentos correspondentes, 2 dias antes da audiência. No dia da audiência, feito o pregão, a juíza tentou a conciliação entre as partes, sem sucesso. Então, recebeu formalmente a defesa e deu vista à advogada da autora. Após analisar a contestação em mesa, a advogada de Amanda pediu a palavra pela ordem e requereu a desistência da reclamação trabalhista, com o que não concordou o advogado da reclamada. Considerando a situação e as normas previstas na CLT, assinale a afirmativa correta. Então, pessoal, questão interessante porque trata de desistência da ação e para você resolver essa questão, você deveria ir lá no 841 da CLT. Vamos ver, olha só. Recebida e protocolada a reclamação, o escrivão, o secretário, dentro de 48 horas, remeterá a segunda via da petição ou do termo ao reclamado, notificando ao mesmo tempo para comparecer à audiência de julgamento, que será a primeira desimpedida depois de 5 dias. Parágrafo 1º. A notificação será feita em registro postal com franquia. Se o reclamado criar embaraços ao seu recebimento ou não for encontrado, far-se-á a notificação por edital. Inserto no jornal oficial ou no que publicar expediente forense, ou na falta afixado na sede da junta ou juízo. Parágrafo 2º. A reclamante será notificada no ato da apresentação da reclamação ou na forma do parágrafo anterior. Parágrafo 3º. Oferecida a contestação, ainda que eletronicamente, o reclamante não poderá, sem o consentimento do reclamado, desistir da ação. Tá? Então, esse parágrafo 3º do artigo 841 da CLT responde à questão. E com esse arcabouço, ó, você já poderia ir para a questão, ok? Olha só, letra A. A desistência pode ser homologada porque requerida antes do início da instrução. Mentira, tá? Basta ter sido oferecida a contestação. Ainda não estamos na fase de instrução, ok? Então, quando a letra A coloca que, no caso concreto, a desistência pode ser homologada, ela deixa a assertiva incorreta. Letra B. O requerimento deve ser homologado pelo magistrado, uma vez que a desistência jamais depende da concordância do reclamado. É um absurdo. Acabamos de ler que oferecida a contestação depende, sim, do consentimento do reclamado. Antes da contestação, não dependeria. Ok? Letra C. A desistência não poderá ser homologada porque, tendo a contestação sido oferecida, a desistência depende da concordância do reclamado. Perfeito é o gabarito da questão e possui como fundamento o artigo 841, parágrafo 3º da CLT. Letra D. O requerimento não pode ser atendido porque tanto a desistência quanto a renúncia dependem de aquiescência do reclamado se a defesa tiver sido apresentada sem sigilo. Mentira, né, pessoal? O examinador quis te enganar elaborando aqui uma assertiva absurda. Sempre tem uma absurda, tá, pessoal? Se vocês repararem nas correções, sempre tem, a FGV ela sempre coloca uma totalmente absurda. Tá? Por quê? Porque pode confundir o candidato desavisado, ou seja, que não estudou. Né? O fato de haver ou não sigilo não interfere no instituto da desistência, pessoal. Tá? Não tem nada a ver, ok? A letra D está incorreta. Gabarito é letra C. Vamos para a próxima. Olha lá, pessoal, questão 77, prova tipo 1, branca. No bojo de uma execução trabalhista, o juízo, a requerimento da exequente, utilizou todas as ferramentas tecnológicas disponíveis para tentar apreender dinheiro ou bens do executado, não tendo sucesso. O juízo também, a requerimento da exequente, deferiu
a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica em face dos sócios, que foram citados e se manifestaram. Diante dos argumentos apresentados, o IDPJ foi julgado improcedente, isentando os sócios de qualquer responsabilidade. Considerando a situação de fato e a previsão legal, assinale a afirmativa correta. Questão aí que trata do incidente de desconsideração de personalidade jurídica, artigo 855-A da CLT. Vamos ler? Olha só. Aplica-se ao processo do trabalho o incidente de desconsideração da personalidade jurídica previsto nos artigos 133 a 137 da Lei 13.105 de 2015, o nosso Código de Processo Civil. Parágrafo 1º. Da decisão interlocutória que acolher ou rejeitar, no nosso caso aqui, rejeitou, né, o incidente, na fase de cognição não cabe recurso imediato, na forma do parágrafo 1º do 893 da CLT, né? A questão interlocutória ficaria para ser decidida em recurso, né, em preliminar de recurso, em decisão definitiva, ok? 2, na fase de execução, que é o nosso caso aqui, né? O enunciado deixou bem claro que nós estamos falando de uma execução trabalhista. Então, aplicar-se-ia o 855, parágrafo 1º, inciso 2. Tá? Na fase de execução, cabe agravo de petição, independentemente de garantia do juízo, ou seja, não precisaria garantir o juízo nesse caso, ok? E, inciso 3, cabe agravo interno se proferida o relator em incidente instaurado originalmente no tribunal, tá bom? Artigo 897, cabe agravo no prazo de 8 dias, a linha A, de petição das decisões de juiz ou presidente nas execuções, ok? Então, visto isso, nós já podemos ir para as assertivas. Ó, letra A. Considerando a situação de fato e a previsão legal, assinale a afirmativa correta. A exequente poderá interpor recurso de agravo de petição. Exatamente, tá, pessoal? Esse é o gabarito da questão, com fundamento no 855-A, parágrafo 1º, inciso 2 da CLT. B. Não caberá recurso da decisão em referência por ser interlocutória. Caberá sim. Então, o não deixou a assertiva incorreta. C. Caberá à exequente, se desejar, interpor recurso ordinário. Não se trata de recurso ordinário, e sim de agravo de petição. D. A exequente poderá interpor agravo de instrumento. Não se trata de agravo de instrumento por falta de previsão legal. Gabarito é letra A. Vamos para a próxima. Olá, pessoal. Questão 78, prova tipo 1 branca. Numa execução trabalhista, o juiz homologou os cálculos do exequente, declarando devido o valor de 30 mil reais. Instado a pagar voluntariamente a dívida, o executado quedou-se inerte. E, após requerimento do exequente, o juiz acionou o convênio com o Banco Central para bloqueio do numerário nos ativos financeiros da empresa. A ferramenta de bloqueio conseguiu, após várias tentativas, capturar 20 mil das contas do executado. Diante dessa situação e das disposições da CLT, assinale a afirmativa correta. E aí, na letra A, por exemplo, o examinador veio com essa, olha só. A empresa poderá de plano ajuizar embargos à execução que serão apreciados porque não é necessária a garantia do juízo. E lá no final, na letra dele, diz que a empresa não poderá embargar a execução porque não existe nem previsão na CLT. Então, o examinador ele foi de um extremo para o outro, tá? O que você deveria saber é o seguinte, ó, artigo 882 da CLT e 884. Vamos ler? Olha só. O executado que não pagar a importância reclamada poderá garantir a execução mediante depósito da quantia correspondente atualizada e acrescida de despesas processuais, apresentação de seguro-garantia judicial ou nomeação de bens a penhora, observada a ordem preferencial estabelecida no artigo 835 da Lei 13.105, Código Civil, né? 884, ó, garantida a execução, então, ou penhorados os bens, terá o executado aí 5 dias para apresentar embargos à execução, ok? Então, para embargar no direito do trabalho, é necessário, sim, a garantia da execução, ok? Seja através de depósito ou através de bens penhorados e por aí vai.
Parágrafo 1º. A matéria de defesa será restrita às alegações do cumprimento da decisão ou do acordo, quitação ou prescrição da dívida, ok? Então, há uma diminuição, uma restrição do aspecto que pode ser alegado nos embargos à execução, ok? De posse desse conhecimento, nós já podemos voltar para as assertivas. Olha só, letra A, nós já vimos que a empresa não poderá, de plano, ajuizar embargos à execução. Por quê? Porque a quantia devida era de R$ 30.000 e a ferramenta só bloqueou R$ 20.000, tá? E não há previsão na lei de possibilidade de embargos à execução através de garantia parcial da dívida. Apenas garantia integral. Guarde isso. Eu só posso embargar se houver a garantia integral da quantia devida, ok? Então, a letra A está incorreta. Letra B. O executado ainda não poderá ajuizar embargos da execução e, se o fizer, não serão apreciados porque o juízo não se encontra integralmente garantido. Perfeito, é o gabarito da questão e se coaduna com 884 da CLT, ok? C. Os embargos à execução podem ser ajuizados e apreciados porque já se conseguiu apreender mais da metade do valor exequendo. Mentira, né? Não há previsão legal de garantia parcial que possibilite os embargos à execução, tá? C está incorreta. D, a empresa não poderá embargar porque não existe tal previsão. Existe sim, artigo 884 da CLT. Gabarito é letra B. Vamos para a próxima. Vamos lá, pessoal. Questão 79, prova tipo 1 branca. Na ausência de uma reclamação trabalhista, estando as partes presentes e assistidas por seus respectivos advogados, foi homologado pelo juiz um acordo no valor de R$ 50.000, tendo sido atribuído ao valor a natureza indenizatória com as parcelas devidamente identificadas. O reclamante e o INSS, 5 dias após, interpuseram recurso ordinário contra a decisão de homologação do acordo, o reclamante dizendo-se arrependido quanto ao valor, afirmando que teria direito a uma quantia muito superior. Já o INSS insurgindo-se contra a indicação de todo o valor acordado como tendo natureza indenizatória, prejudicando a autarquia previdenciária no tocante ao recolhimento da cota previdenciária. Diante do caso apresentado e nos termos da CLT, assinar a afirmativa correta. Questão interessante, né, pessoal? Porque trata aí de sentença homologatória de acordo e possível arrependimento aí das partes. Diante desse cenário, você deveria ter conhecimento lá do 831 da CLT. Vamos ler? Olha só. Para as partes, a sentença homologatória de transação é irrecorrível e transita em julgado na data da homologação. Mas para o INSS, ou seja, para a autarquia, não. Tá? Você deveria ter essa noção. O 831 diz o seguinte, ó, a decisão será proferida depois de rejeitada pelas partes a proposta de conciliação. Parágrafo único. No caso de conciliação, o artigo 831, parágrafo único, diz o seguinte, olha só. No caso de conciliação, o termo que for lavrado valerá como decisão irrecorrível, salvo para a Previdência Social quanto às contribuições que lhe forem devidas. Ok? Então, o 831, parágrafo único, responde exatamente o caso concreto aqui. A decisão é irrecorrível para o reclamante, né, que depois se arrependeu, enfim, e não é irrecorrível para a Previdência Social. Conhecendo o teor desse dispositivo legal, você já poderia ir para as assertivas. Olha só, letra A. Tanto o reclamante quanto o INSS podem recorrer da decisão. Não, o reclamante não pode. O INSS pode. B. No caso, somente o reclamante poderá recorrer. Não, o reclamante não pode, o INSS pode. Olha lá, letra C, o gabarito. Ó, somente o INSS pode recorrer, porque para o reclamante o acordo valerá como decisão irrecorrível. Letra D, nenhuma das partes, nem o INSS podem recorrer. Foi para o outro extremo e também está totalmente incorreta. Ok? Gabarito é letra C. Vamos para a próxima. Olha lá, pessoal, questão 80, prova tipo 1 branca. Após a admissão e o julgamento de um recurso de revista, um motorista de
Um motorista por aplicativo que requereu vínculo empregatício com a plataforma teve o seu pedido julgado improcedente por uma das turmas do tribunal competente. Na mesma semana, outro recurso de revista foi julgado de forma diametralmente oposta por outra turma do mesmo tribunal, reconhecendo o vínculo de emprego. Diante desta contradição, nos julgamentos, assinale a opção que indica o recurso cabível para uniformizar o entendimento desse tribunal e em que órgão ele será apreciado, ok? Diante dessa divergência, né, porque, na verdade, o que o enunciado colocou para os candidatos aqui, houve uma divergência entre decisões no âmbito de turma do mesmo tribunal, ok? E para resolver isso, né, você deveria ler o enunciado e chegar a essa conclusão. Pô, há uma divergência entre julgados aí de turma. E deveria também conhecer o teor do artigo 894, inciso 2 da CLT. Vamos ler, ó. No Tribunal Superior do Trabalho, cabem embargos no prazo de 8 dias das decisões das turmas que divergirem entre si, ou das decisões proferidas pela seção de dissídios individuais, ou contrárias à súmula ou orientação jurisprudencial do Tribunal Superior do Trabalho, ou súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal também caberia, tá? Então, diante da leitura desse artigo, você já poderia ir para as assertivas. Olha só, letra A. Diante desta contradição nos julgamentos, assinale a opção que indica o recurso cabível para uniformizar o entendimento desse tribunal e em que órgão ele será apreciado. Então, o recurso cabível são os embargos de divergência, que aqui no artigo consta apenas como embargos, tá? A doutrina ainda chama como embargos de divergência, ok? E seria para a seção de dissídios individuais, conforme consta aqui do próprio artigo 894, inciso 2, tá? Gabarito, portanto, é a letra A, em função da literalidade do artigo 894, inciso 2. Na letra B, ele diz que seria um recurso ordinário, não seria por falta de previsão legal, ou seja, o recurso ordinário não serve para isso. C, embargo de declaração, veja que não há, muita gente poderia ir na C, mas não há contradição, não há omissão, ok? Então, não seria embargo de declaração. D, conflito negativo de competência também, nada a ver, ok? É aquela absurda que a banca sempre coloca, tá? Já que aqui nós estamos no âmbito de uma justiça especial, né? A Justiça do Trabalho, ok? Gabarito, portanto, é letra A. Com isso, nós terminamos aí a correção de 5 questões de direito processual do trabalho que foram cobradas no 36º exame. Espero com isso tê-los ajudado. Um forte abraço. Até a próxima aula.